né, de a gente poder estar aqui hoje, podendo confirmar aqui a contratação de um grande jogador, né, uma estrela mundial, né, a se juntar aqui no Flamengo. Acho que motivo de orgulho, eu acho que para toda a nação rubro-negra poder contar com um jogador desse quilate aqui. Jogador esse que foi campeão por onde passou, né? Foi campeão de tudo, né? Campeão em Portugal, de Copas, do Campeonato Português, da França, na Inglaterra, na Premier League, na Champions. E olha, vai ter que começar a ganhar muito aqui também, viu, meu amigo? Aqui também não é fácil, não. Chegou aqui, tem que ganhar. Então, no fundo, é um motivo de grande satisfação e orgulho poder contar com o Davi conosco aqui. Estava conversando com ele ali fora, tenho certeza de que vai ter uma história muito, muito bonita no Flamengo também, né? Muito vencedora no Flamengo, assim como ele sempre teve na vida dele, né? E agradecer a confiança dele de ter aceitado aqui um jogador como ele, com tudo que ele já demonstrou ao longo da vida dele, aceitar vir para o Flamengo, que também é um grande, obviamente, mas eu tenho certeza de que um jogador como ele teria assim, inúmeras propostas, e tenho certeza de que se ele escolheu aqui a nação foi porque no fundo ele viu o desafio aqui também, viu a importância que isso é para a carreira de qualquer jogador também, poder jogar no maior clube do Brasil, né, que é o país dele, né, o país no qual ele já defendeu a seleção brasileira, o país, apesar de ter saído tão garoto aqui do Brasil, né, e eu tenho certeza de que se ele fez isso não foi só vamos dizer assim, pelo lado econômico das propostas que ele teve, né. Tenho certeza de que foi porque ele de fato abraçou um projeto que é o nosso projeto aqui, que eu tenho certeza que ele olhou, gostou, porque senão ele não teria vindo para cá. Tenho certeza que as oportunidades para um cara como ele no mundo seriam muito maiores em termos econômicos, né? Por isso, por esse lado e por tudo isso também eu agradeço a ele por ter chegado, vamos dizer assim, e ter abraçado, vamos dizer assim, essa ideia, essa proposta que ele fez conosco aqui. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aqui, até porque vou ter oportunidade de falar depois. Minhas palavras são as palavras do presidente, mas eu não posso, nessa primeira palavra aqui, depois de ele estar contratado, não fazer alguns agradecimentos. Fazer um agradecimento maior aí do presidente Rodolfo Landim, que desde o começo era um entusiasmo, já estava entusiasmado com essa contratação, apoiou a gente desde o começo, toda a diretoria. A ele, ao jogador, que mais uma vez põe algumas narrativas aí que é uma brincadeira em relação à decisão do atleta de vir para cá. A decisão dele foi muito bem pensada. O que as pessoas não entendem é que algumas decisões não são decisões de clube para onde ele vai jogar, são decisões de vida. Ele a vida inteira jogou na Europa, a vida inteira, a família dele, óbvio, morou na Europa. Então, são decisões de vida e não de outras escolhas, de outros processos. Também eu quero fazer o agradecimento para o Taran, para todas as pessoas envolvidas nesse processo, que desde o primeiro momento viabilizaram e tentaram os ajustes possíveis para que a gente pudesse estar aqui hoje. Acho que o Bruno sempre, desde o primeiro, muita noite sem dormir, nessa semana que passou em São Paulo. A gente não sabia do desfecho, mas eu acho que tenho certeza absoluta, foi o melhor desfecho para essa instituição centenária, foi o melhor desfecho para a torcida. E ele traz com ele o que ele carregou a vida inteira, na vida e dentro da carreira, que são os títulos. A vontade de ganhar e mais do que nunca a força de sempre passar na frente, de sempre passar em cima de tantas adversidades que ele também teve lá fora, que as pessoas não têm noção, mas
Eu acho que parabéns aí a todo mundo, a diretoria e mais uma vez ao presidente Rodolfo Landim. Bruno Spindel, agora com você, por favor. Boa tarde a todos, saudações rubro-negras. Fazer minhas as palavras do Marcos, do presidente Rodolfo Landim. Agradecer mais uma vez ao apoio e toda a direção que o presidente sempre nos dá para continuar nessa trajetória de sucesso do Flamengo. É uma felicidade enorme ter o Davi conosco. Assim, faço novamente minhas as palavras do presidente, do Marcos. Além de um grandíssimo atleta que ganhou tudo por onde passou, na Inglaterra, em Portugal, na França, tenho certeza que ele vai contribuir muito com um grupo que é vencedor, com um treinador vencedor, com um clube vencedor e também como uma grande liderança que é fora de campo. Então, uma pessoa sensacional, um líder sensacional, sempre muito positivo, fazendo o ambiente que é muito positivo aqui ainda mais positivo. Tenho certeza que ele vai conquistar muitos títulos aqui, dar grandes alegrias à nação. Agradecer mais uma vez a ele por estar conosco. Agora com você, seja bem-vindo. Queremos escutar você, suas palavras. Ontem a gente já teve essa entrevista contigo lá antes do jogo, mas agora, fica à vontade. Finalmente você aí do Mengão. Boa tarde a todos. É com imenso prazer e sem dúvida nenhuma, tocando meu coração, que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno e a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um aos outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram e que me mostraram o tão grande que seria viver esse novo desafio na minha vida. E todo desafio que eu encaro com honestidade. O Marcos tentou, de alguma forma, detalhar mais para vocês o tempo que isso tomou para a gente decidir. Como ele bem mencionou, são decisões difíceis no sentido de vida, mas são decisões bem pensadas. E quando você é honesto, você pensa da maneira correta, você externa isso, você divide isso, no final você tem uma decisão tranquila, uma decisão em paz e uma decisão totalmente feliz. Foi a minha decisão hoje de estar aqui, sabendo dos meus desafios, sabendo tão grande é o projeto, tão grande é o Flamengo, sabendo tão sólido é o projeto hoje que eles construíram. Depois, o Flamengo sempre foi grande, o Flamengo sempre será grande, mas hoje o Flamengo é grande e consegue dar coisas grandes por conta do projeto sólido. Então, estou eternamente grato a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar aqui, eternamente grato por ter colocado pessoas capacitadas ao meu lado, de fazer com que isso acontecesse. E sem dúvida nenhuma, como eu mencionei, são as pessoas o mais importante. Desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo, desde o primeiro instante que eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo jogador do Flamengo, isso tocou meu coração e isso me faz estar aqui hoje. Então, boa sorte aí na caminhada, presidente. Inclusive, acabou de chegar aqui, ó, a nova camisa do Davi Luiz, numa entrega super rápida do nosso parceiro Mercado Livre. Mercado Livre, sim, eles estão entregando. Eu sabia que ia chegar na hora. Nunca falharam comigo, não iam falhar com o Flamengo, nem num momento como esse, né? De forma nenhuma. Vamos lá. Está bonito. Agora aí o Davi Luiz recebendo a camisa oficial do Mengão, posando aqui para a foto também oficial do nosso fotógrafo Marcelo Cortes. Nosso Davi Luiz vai usar a camisa de número 23.
Tá aí o nosso manto sagrado, manto em mãos do nosso novo reforço do Flamengo. E agora ele beijou a camisa, inclusive, agradeceu. A gente que agradece. E agora está vestindo aqui o manto sagrado. Daqui a pouquinho o Davi vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia aqui do Flamengo. E depois da entrevista, né, da coletiva de apresentação do Davi Luiz, o nosso vice de futebol Marcos Braz e depois o diretor executivo Bruno Spindel também ficarão à disposição dos jornalistas. E agora o cartão aí de sócio. Já passou a ser nosso... É isso, a gente registrando tudo aqui no CT George Elal. E agora sim a gente vai dar início aqui às perguntas, né? Vou fazer as perguntas. Primeiro a gente vai começar com a pergunta do sócio torcedor, João Ponce do Leblon. Davi Luiz, qual foi o peso da campanha da torcida nas redes sociais para você aceitar jogar pelo Flamengo? Eu acho que na minha apresentação eu já falei aqui, sem dúvida nenhuma, muito, muito grande. Foi uma loucura sentir esse carinho, esse amor, mesmo não sendo ainda jogador do Flamengo. Então, com certeza, me fez repensar e pensar e imaginar muita coisa e me ajudou muito na minha decisão. Caia Mota, do GE. Boa tarde, Davi. Um prazer voltar a trabalhar contigo. Queria que você falasse um pouco além da decisão de jogar ou não pelo Flamengo. O que representa para ti voltar ao Brasil? Que tipo de dúvidas e certezas passaram pela sua cabeça até a tomada de decisão de se expor novamente num cenário onde a relação foi tão à flor da pele? Qual o tamanho desse desafio pessoal? Acho que é mais um grande desafio na minha vida, onde eu entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei. É o que sempre me fez ter oxigênio de ir em busca. Que são as grandes coisas, os grandes desafios, as coisas difíceis. E isso foi o que me fez tomar essa decisão. Assim como o presidente falou, tive alguns diferentes cenários onde poderia escolher talvez uma vida mais tranquila, talvez uma vida mais de paz, mas eu gosto de fazer aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Então a minha decisão é voltada para aquilo que Deus tem na minha vida como propósito e para aquilo que eu sinto dentro do meu coração. E assim eu sei que estou sempre tomando a decisão correta. Gustavo, canal Gustavo Henrique, dando choque. Davi, boa sorte com o manto sagrado. Quando o Flamengo te procurou pela primeira vez, demonstrando interesse real na tua contratação? Tiveram inúmeros momentos durante a minha caminhada no futebol que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já trabalhavam dentro do Flamengo e que já desempenhavam esse grande trabalho. E quando a gente começou a falar realmente disso, foi um dia especial que vocês vão saber quando foi. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Davi, seja bem-vindo. Durante a sua longa passagem da Europa, você reforçou o PSG em 2014. Na época, o clube francês começava um ambicioso projeto de dominar o continente. Hoje, você chega ao Flamengo em um cenário semelhante, em que também se fala de hegemonia. Como você encara tamanha responsabilidade? Como eu falei, é isso que me move, é isso que me motiva, é isso que me faz continuar jogando futebol, é isso que me faz ter a mesma energia de quando, assim como o presidente falou que eu fui embora garoto, mas eu volto garoto também. Com essa mesma energia, com essa mesma paixão, porque o futebol é minha vida. Monique Danello, TNT Esportes. Davi, boa tarde. Ontem você teve a chance de ter o primeiro contato com a parte do elenco do Flamengo e acompanhar a partida contra o Palmeiras. Quais foram suas primeiras impressões do grupo e como você acha que será a sua adaptação? Acho que minha adaptação vai ser muito fácil. Já conheço inúmeros jogadores do elenco, mas dá para ver o que se exala
dentro dessa equipe. Exala alegria, compaixão, harmonia. Então, é muito fácil você se adaptar quando você entra numa atmosfera que já está totalmente realizada num contexto positivo. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Boa tarde, Davi, seja bem-vindo. O Flamengo tem um histórico recente de ter jogadores convocados para a seleção brasileira, como é o caso de Gabigol e Everton Ribeiro. Faltando pouco para a próxima Copa do Mundo, como você acha que o Flamengo poderá te ajudar a conquistar uma vaga no time de Tite? Minha cabeça está totalmente voltada ao Flamengo. A minha decisão de vir para cá foi para encarar todos os desafios do Flamengo, todas as ambições, tudo que a gente quer vencer, ganhar, conquistar. E num jogador de futebol, se não existir a ambição de defender o seu país, eu acho que ele está na profissão errada. Tenho sempre a ambição, vou estar sempre buscando fazer o meu melhor, aquilo que para o clube, a entidade que eu represento, que é o Flamengo, e o futuro a Deus pertence. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Davi Luiz, sua volta ao Brasil é uma virada de página na carreira ou você ainda almeja uma volta ao futebol europeu? É simplesmente e sem dúvida nenhuma não uma virada de página, simplesmente uma das melhores páginas que eu vou viver na minha carreira. Renan Moura, Rádio Globo. O que você espera encontrar de diferente no futebol brasileiro e ainda sonha com nova chance na seleção? Futebol é aquele velho clichê da frase, é uma caixinha de surpresa, só que eu já conheço um pouquinho do futebol. Vou encontrar desafios diários, desafios de curto prazo e longo prazo, mas onde eu vou saber lidar sim com tudo isso, porque eu quero isso para minha vida. Eu quero estar aqui, eu quero daqui a pouco já estar ali no campo correndo, me dedicando para se colocar na melhor condição física possível, mesmo depois de algum tempo que eu estou sem entrar em campo, que me dá saudade, e fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Vene Casagrande, Jornal O Dia. Boa tarde, Davi Luiz. Você passou muitos anos na Europa, possui carreira consolidada e mercado aberto por lá. Quais as dificuldades que você ponderou para aceitar uma mudança tão brusca de vida para um projeto esportivo no Brasil? Mas eu acho que a adaptação, as dificuldades de decidir algo, eu acho que a adaptação não só minha, da minha família, de tudo que você constrói, o laço de amizade, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, de você sair de casa da manhã e ir na padaria que você já conhece a pessoa há mais de anos, de você sair no restaurante, você sabe quem são. Isso que nos move, assim como eu falei no início, muitas das vezes a gente não tem a consciência de como é importante a gente lembrar que são as pessoas que nos trazem felicidade, que ali do outro lado tem alguém que está sentindo algo, que alguém que faz parte. Muitas vezes a gente vive na vida robótica, simplesmente pensando no que a gente deve acabar. Hoje eu tenho que fazer isso, e a gente esquece da parte humana. Então essa parte humana para mim é muito importante, por isso o que eu mais vou sentir falta e o que me fez pensar são das pessoas que eu conheci. Mas assim também hoje tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, criar novos laços, novas amizades, novos momentos juntos, onde com certeza isso vai também me trazer muita felicidade. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Davi. Após a eliminação na Copa de 2014, arrasado, você declarou: um dia vou alegrar esse povo de alguma forma. Passa pela sua cabeça essa chance linda de redenção e de fazer a maior torcida do Brasil e do mundo, a nação, feliz? Não foi isso que eu declarei que eu só queria dar alegria para o meu povo. E são cenários totalmente diferentes, são coisas diferentes, são coisas passadas, hoje é um outro cenário, mas dentro de mim é a mesma coisa. Eu não faço para mim, eu não vivo para mim, eu vivo para os outros e é isso que me faz feliz. Então aqui não vai ser diferente. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Há cerca de um mês, sua mãe chegou a postar montagem sua com a camisa do Flamengo. Havia algum lobby familiar para você fechar com o clube?
Aí você pergunta pra ela que fica nas redes sociais, ela não tem a senha não. Mas não, de maneira nenhuma, minha mãe é muito espontânea e alegre, feliz e eu falo pra ela que ela tem uns 10 robozinhos trabalhando pra ela no Instagram, porque qualquer foto que eu entrar agora ela já curtiu e já comentou. Então, eu não sei como ela faz isso, só com o celular na mão e o óculos assim embaixo do nariz, mas em nenhum momento foi lobby ou coisa do tipo, simplesmente ela é a minha mãe e ela é dessa forma e ela é feliz assim, e eu amo ela dessa forma. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Davi. Você chegou a conversar com outros atletas do elenco, como Felipe Luiz, Diego e Diego Alves, que fizeram essa transição de anos de Europa para o futebol brasileiro, para tomar essa decisão de voltar ao Brasil? São amigos que eu tenho, pessoas que o futebol me apresentou e que também fazem parte da minha história. E sim, a gente conversa com todo mundo. Claro que eu tinha as minhas questões, as minhas perguntas. Em nenhum momento eles me apresentaram algo negativo. Então foi sempre positivo, qualquer que fosse a conversa com qualquer um deles. Raíza Simplício, Gol. Davi, seja bem-vindo. Você esteve no Arsenal nos últimos anos, disputando a Premier League, competição do mais alto nível, e não foi lembrado neste ciclo da seleção. Acredita que o peso da torcida do Flamengo pode te dar um empurrão para retornar a Canarinho? Além disso, queria te fazer um pedido. Um jovem torcedor do Flamengo, lá do interior do Ceará, foi o grande líder do movimento que bombou na internet pedindo a sua contratação. Isso mostra a pluralidade da torcida. O nome dele é Euclides. Gostaria que você mandasse um recado para ele. Então eu começo com a coisa mais importante, que é o agradecimento ao Euclides. Muito obrigado. Espero um dia te conhecer, espero um dia te dar um abraço. E a tua decisão, com certeza, tocou no meu coração. E eu tenho que desempenhar aquilo que eu tenho que fazer, que é me dedicar ao Flamengo da melhor maneira possível, me capacitar, treinar, me dedicar, buscar tudo aquilo que for em prol do Flamengo. E depois as outras coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Davi, bem-vindo. Você chega ao Flamengo em um momento crucial da temporada, quando o clube está garantido nas semifinais da Libertadores, com vaga encaminhada na Copa do Brasil e brigando forte pelo tricampeonato brasileiro. Essa proximidade dos títulos foi importante na sua tomada de decisão em jogar no Flamengo? Não, o Flamengo é grande, sempre, mas eu tenho a consciência que eu sou hoje o atleta do time com mais sorte, que chegar na hora boa, na hora do bolo. Agora tem que partir o bolo da maneira correta e comer. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Boa tarde, Davi Luiz. O Flamengo contratou 3 jogadores que estavam atuando em grandes clubes da Premier League na última temporada. São muitos jogadores de alto nível no elenco, sendo considerado o melhor plantel do continente. Com base no elenco, estrutura e torcida que possui, o Flamengo é considerado por você um time de porte europeu? Sem dúvida nenhuma. É isso. Você quer resposta na hora? Léo Burlá, UOL. Davi, boa tarde. Após tantos anos na Europa, crê que terá alguma dificuldade para se adaptar ao jogo praticado no país? Quais principais diferenças você aponta no futebol que é jogado nos grandes centros da Europa ao que se joga por aqui? Acho que o dia a dia vai me mostrar isso. Eu tenho que sim me capacitar para todo tipo de dificuldade. Lisandra Trindade, Globo. Boa tarde, Davi. A confiança da torcida trará um peso de responsabilidade maior na hora de entrar em campo? E como você vê esse grupo de zagueiros que vai passar a integrar e como imagina a dupla com o Rodrigo Caio? A responsabilidade sempre existe quando você aceita algo grande na sua vida. E eu estou extremamente feliz de fazer parte de um plantel tão qualificado de grandes jogadores. E a dupla será não só com o Rodrigo Caio, a dupla será não só eu e o Rodrigo Caio. Todos nós vamos nos desempenhar todos os dias, nos dedicar para representar o Flamengo. Eu já vi inúmeros jogos e vejo tão qualificado que são todos os jogadores, todos os zagueiros, e é um prazer estar dividindo o vestiário com eles. Obrigada.
Seja bem-vindo novamente. A gente encerra aqui a sua coletiva de apresentação. Presidente, obrigada também. Agora o nosso vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, ficarão aqui para responderem as perguntas de São Paulo. Existe alguma possibilidade... Tá desligado. Deve estar, com certeza. Ele aprendeu, né? Rafael Melo, canal Rafa Melo. Nada, Braz, Daniel Alves deixou o São Paulo. Existe alguma possibilidade desse jogador ser contratado? O Flamengo ainda está no mercado para mais contratações? Pode explicar o enigma do Juazeiro? O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com Daniel Alves. E o Flamengo está sempre atento ao mercado e sempre atento às oportunidades do mercado. Eu canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar se está fechada a janela, se não está fechada a janela. Pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades de mercado. Isso aí não quer dizer absolutamente nada em relação ao Daniel Alves. O Flamengo não tem nada com esse problema em relação ao São Paulo, não sei nem se tem problema. Enfim, essa é o que eu posso falar. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Saindo um pouco das contratações, é preciso falar de campo. O Flamengo chegou à 4ª partida consecutiva sem perder para o Palmeiras na casa da equipe paulista, que tem sido uma das grandes concorrentes por títulos nos últimos anos. Você acha que esses confrontos diretos servem como tira-teima para colocar o Flamengo isolado no posto de melhor equipe do Brasil? Eu acho que você sempre ganhar, ou ter oportunidade de ganhar uma equipe como o Palmeiras é importante, deixa a gente feliz. Agora, ainda mais sabendo o tamanho tanto o tamanho, tanto quanto a qualidade da equipe do Palmeiras. Então a gente fica feliz aí de estar há bastante tempo ganhando no campo adversário, mas por isso, eu acho que é por isso, por eu saber, eu ter a consciência da dificuldade de ganhar o Palmeiras em qualquer lugar, em qualquer jogo. Eu acho que ganhar lá no Parque Antártica é sempre importante, eu acho que é sempre uma demonstração de força do nosso elenco em função disso aí. Mas eu fico feliz por isso, não por eu saber o tamanho do Palmeiras, a força não posso falar da torcida agora, porque está sem torcida, mas, enfim, eu tenho essa consciência. Eu acho que é isso que nos deixa feliz por saber desse tamanho, desse obstáculo, e está sempre ganhando deles aí, pelo menos de 2019 para cá, todos os confrontos foram bons para o Flamengo. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. Nessa janela, o Flamengo foi em busca de contratações pontuais e de nível de seleção brasileira. Podemos dizer que o Davi Luiz é a última contratação de jogadores livres ou a torcida pode esperar ainda mais? Eu não vou deixar nenhuma expectativa em relação a nenhuma contratação. Uma coisa é uma oportunidade de mercado, uma coisa é uma chance de você ainda qualificar esse elenco do Flamengo. Outra coisa é você estar atrás à caça no mercado. Os jogadores que a gente queria, nós fomos atrás com todas as dificuldades do mundo, conseguimos trazer desde o primeiro momento aqui. Eu falei em Kennedy, no segundo momento a gente falou no Andréas, e no terceiro momento a gente começou a construir o Davi Luiz. Esses três eram os três, cada um no seu momento, em que a gente entendia que qualificavam um elenco. Conseguimos trazer com a força, já fiz os agradecimentos aqui possíveis aqui. E é isso, agora vamos ver se esses três aí, se eles de fato qualificam o elenco no sentido da gente conseguir os resultados possíveis e os resultados desejados
por nós, diretoria, e claro, a torcida imensa do Flamengo em todo o mundo. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Braz, qual a avaliação da atuação do Flamengo no mercado neste meio de ano? É muito difícil a gente fazer uma avaliação nossa, né? É muito difícil. O que eu posso falar é que com as dificuldades em que o Flamengo tem em relação à parte financeira do que se diz na parte da perda de sócio-torcedor, do público, que é importantíssimo, do ticket. O Flamengo perdeu quase mais de 250 milhões de reais nesses 2 anos. E isso aí, é evidente que isso aí foi o grande ponto de dificuldade para a gente. Mas diferente, é até uma oportunidade para mim falar um ponto, vou aproveitar essa pergunta do Mauro, que no começo da janela tinham várias críticas que a gente só contratava com dinheiro. Mas essas críticas, elas não eram, na minha avaliação, não eram, eu acho que estavam um pouquinho exacerbadas. Se você fizer uma análise, desde o primeiro jogador que a gente trouxe de nível internacional, o primeiro foi sem dinheiro também, que foi o Gabigol. O Gabigol, o Flamengo não gastou nenhum real para estar aqui em 2019. Foi muito esforço meu e do Bruno para que esse jogador super contestado, e que, para os outros, não para mim, na minha avaliação, o Gabriel iria ser isso aí que está sendo. Enfim, e também não gastamos, a gente não teve dinheiro em relação a ele. Rafinha, Felipe Luiz, assim, eu não vou seguir aqui, a gente vai ficar quieto. Thiago Maia. O Flamengo não gastou um real. Diferente, no segundo momento, já os jogadores adaptados aqui e campeões, aí o Flamengo teve que fazer uns ajustes e ir para o mercado. Pedro a gente gastou no empréstimo. Mas assim, enfim, mas aqui eu tenho vários aí que eu já te falei aí, do Isla, por exemplo, que o Flamengo contratou sem gastar nada. E não é gastar nada botando em luva, botando em não sei o quê, é não gastar nada mesmo, entendeu? O que a gente botava, quando é luva mesmo, quando é salário mesmo, a gente fazendo isso da maneira mais correta, da maneira mais transparente possível. E agora chegou a vez aí desses 3 jogadores aí, não foi diferente. Flamengo, eu acho que o Flamengo foi bem na janela pelos os níveis de contratação. Eu acho que são níveis consideráveis, ainda mais para o Brasil, para a América Latina, aqui na América do Sul. Então, assim, eu acho que o Flamengo está de parabéns o presidente, está de parabéns o futebol. Mas o Flamengo, aqui no futebol do Flamengo não tem nenhuma lacuna a ser preenchida. Aqui as lacunas aqui foram preenchidas pela gente mesmo. Quando faltou dinheiro, a gente vendeu o jogador. A gente se expôs vendendo o jogador, como o Gerson. Você acha que eu queria vender o Gerson? Eu queria vender o Gerson. Mas era uma proposta que era muito boa, mudava a vida do Gerson e era importantíssima num determinado momento para o Flamengo. E em outros momentos a gente precisou fazer algumas vendas complementares para ter um colchão de conforto financeiro. E é isso, eu acho que eu vou deixar as outras pessoas avaliarem. Eu fico desconfortável em eu fazer uma avaliação, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo foi bem, eu acho que está todo mundo de parabéns. Raiza Simplício, gol. Marcos, boa tarde. Vocês já têm alguma posição sobre os jogos adiados do Flamengo por conta da data FIFA? Você mostrou preocupação com jogos em curto espaço de tempo. Na minha última entrevista coletiva, em que algum jornalista, alguma pessoa falou no êxito da gente conseguir tirar os jogos ali que estavam em cima da
da data FIFA, e eu tinha essa preocupação. Não que essa ação não fosse boa para o Flamengo, não foi bem feita aqui pelo clube. A ação foi bem feita, mas traz outras consequências em relação a esse calendário insano. Eu acho que talvez estejam também esperando o Flamengo perder algum campeonato para poder ajustar, né? Porque se fosse desclassificado da Libertadores, classificado da Copa do Brasil ou de algum ponto, é mais fácil ajustar. Então acho que é por isso que está demorando um pouquinho mais para demonstrarem as datas que vão ser feitas. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Braz, o Grêmio ameaça pedir a exclusão do Flamengo da Copa do Brasil por ter a torcida no Maracanã. Algum receio em relação a isso? Você vê isonomia no futebol brasileiro? Eu não vou entrar nesse assunto. Assunto jurídico é com o doutor Tuxo de Abranches. Muito bem representado o Flamengo, vice-presidente geral do clube, vice-presidente jurídico. Parece que continuará à frente dessas duas posições aí. Então, assim, eu deixo para o doutor Rodrigo falar. Quanto à isonomia, assim, eu tenho por mim aí que, assim, tem alguns pontos que eu acho que é impensáveis na dificuldade que a gente tem em relação a obter recurso, a você reverter essa situação do campeonato do futebol brasileiro que tá. Eu acho que é insano não ter a volta do público ou as pessoas não entenderem que a volta do público é importante. Claro que sempre com a devida segurança, com os devidos protocolos, com as devidas ações governamentais, e o Flamengo cumpre todas elas para que o público venha para o estádio com segurança e com segurança a todos. Então, eu acho isso, eu acho que não deveria ter nenhuma ação. Eu respeito a posição do Grêmio, eu respeito quem pensa diferente, mas, assim, pelos números que eu vejo aqui, junto com o Bruno, a gente tem uma preocupação enorme de não ter público o mais rápido possível. E se o Flamengo está sentindo isso, está sangrando com isso, acho que os outros também estão, e acho que os outros também deveriam ter isso aí. Mais uma vez, para não ter mimimi nem história, com os devidos protocolos, com as devidas seguranças, com as devidas ações governamentais, com a saúde sanitária envolvida, com todas as pessoas que deem segurança a todas as pessoas, ao público em geral. Gustavo, canal Gustavo Henrique dando choque. Bruno Spindel, vários jogadores vêm se lesionando. É possível explicar para a torcida o porquê desse alto número de lesões? Bom, primeiro a narrativa não cabe. A gente tem hoje 2 jogadores lesionados, o Arrascaeta e o Felipe Luiz, de um grupo grande de atletas. Se eu não me engano, nos últimos 15 jogos o Flamengo teve 13 vitórias, um empate e uma derrota, com muitos gols feitos no segundo tempo, gols no final do jogo. Viramos uma série de partidas. Eu acho que isso é a maior prova da qualidade do trabalho do departamento médico, da preparação física. O próprio Renato elogiou o Alexandre Sanz e o Betinho numa coletiva, agora não me lembro depois de que jogo, não sei se foi depois do jogo com o Grêmio, que a gente jogou uma quantidade de minutos enorme com um jogador a menos e saímos vitoriosos por 4-0 na casa do adversário. Eu acho que o resultado em campo é a maior prova da qualidade do trabalho do departamento médico e da área de saúde e alto rendimento, em especial da preparação física. Renan Moura, Rádio Globo. Braz e Spindel, o que vocês mais aprenderam ao longo desses anos no mercado da bola para tornar um aproveitamento bem positivo nos alvos definidos para reforçar o elenco? Essa última janela é a prova que dinheiro não é tudo na negociação? Bom, eu acho que o Marco já colocou os dados aí. Eu acho que os dados e fatos assim são muito mais importantes que a nossa opinião, né? Então, o Gabi, Felipe, Rafinha, Isla, Thiago Maia, e tem com certeza uma série de outros atletas aí que a gente trouxe sem recurso financeiro.
De novo, o futebol deu uma contribuição importantíssima para vencer os efeitos financeiros da pandemia, que tornaram, obviamente, todas as nossas missões de qualificação do elenco muito mais difíceis. Então, a gente vai fechar o ano, eu acho que com receita de transferência de atletas mais de 100 milhões de reais acima do que estava orçado. Ano passado foi uma receita de transferência de atletas muito relevante também, de 2019 também. O Flamengo tem feito de forma recorrente mais receita de transferência de atletas do que investido na compra de atletas, então tem um superávit aí nessa conta que tem sido muito importante para vencer os desafios da pandemia. O trabalho de ser assertivo, acho que é um trabalho do presidente, do Marcos, meu e de uma série de pessoas aqui dentro do clube, é um trabalho de equipe muito importante. E eu acho que o que reflete mais e traduz mais a qualidade do trabalho é essa busca incessante pela vitória que a gente tem como cultura aqui dentro, né, que vai desde o presidente, nós, treinador, os atletas, todas as pessoas que trabalham muito duro aqui dentro do clube, e o resultado em campo é o que traduz tudo isso. E ter esse resultado em campo, se eu não me engano, de 19 títulos, desde que o presidente Rodolfo Landim assumiu, o Flamengo conquistou 13. Então acho que é um resultado expressivo, isso é o mais importante de tudo, e com solidez e sustentabilidade financeira. Então todas as negociações que a gente faz, cada real do Flamengo aqui que a gente está empenhando, seja em transferência, seja em salário, luva, enfim, todas as despesas que o Flamengo tem aqui no departamento de futebol, é tudo feito com muita calma, com muita responsabilidade, para que o Flamengo seja sustentável e forte financeiramente ao mesmo tempo que está vencendo dentro do campo. Para a gente poder, ano a ano, estar sempre lutando por todos os títulos, que é a nossa principal missão. Mas, de novo, traduzindo tudo, o mais importante, o que mostra até aqui a qualidade do trabalho, são os resultados, são os títulos que os atletas e o treinador conquistam lá dentro do campo. E tá sempre olhando para o dia seguinte, nunca olhar para trás. Então tem que olhar para o próximo jogo, para o próximo torneio, para o trabalho que tem que ser feito daqui para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Aqui no Flamengo tem que vencer e buscar título todo dia. O passado fica na história. Em relação a esse ponto também das contratações, eu iria falar a mesma coisa aí que o Bruno falou, talvez de uma outra forma, mas as pessoas têm que entender, assim, eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem que a gente também tem os caminhos, a gente tem que, eu acho que tem que reconhecer esse bom trabalho. É ruim falar da gente, mas eu acho que tem que reconhecer esse bom trabalho em relação a mim e do Bruno. A gente conhece os caminhos, a gente conhece as pessoas. Eu conheço os jogadores de futebol, pessoalmente. Eu conheço os empresários. Eu conheço, geralmente, a pessoa que toma conta da área de comunicação. A gente não pode ser penalizado por isso. E esses ajustes aí é que a gente sabe fazer. A gente vai em cima, recua, espera um pouco, deixa ver qual é a posição da pessoa. Eu acho que essa contratação do Davi Luiz aí, ela foi muito... Eu acho que foi o símbolo disso aí. Não estou falando que é o maior jogador que a gente contratou, ou o menor, ou o pior, não estou falando nada disso. Eu estou te falando que foi o símbolo disso aí. A nossa habilidade, eu acho que o sangue frio de algumas posições. Eu peço até eu quero uma oportunidade agora, pedir desculpa até algumas pessoas da imprensa que em determinados momentos aí a gente não atendeu, a gente não pôde atender, porque se atendesse iria ser muito ruim dentro do processo que foi. Eu posso te garantir para vocês que de terça para sexta, eu e o Bruno, a gente ficou 2 noites sem dormir. Eu não vou falar quais são as noites, mas a gente teve extrema preocupação nessa contratação.
Davi Luiz, se fosse por dinheiro, estava no mundo árabe. As pessoas veem tanta proposta para tantos jogadores, vocês acham que não vão vir para um jogador como ele? Enfim, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu certo, está dando certo. E a gente tem o nosso jeito e a gente também não vai ficar aqui falando qual é o pulo do gato, como é que é. Não tem receita de bolo, não. Entendeu? Várias vezes eu não preciso nem falar com o Bruno não precisa nem falar comigo. Eu já sei o que ele vai fazer, ele já sabe o que eu vou fazer. Então, várias vezes isso acontece. Várias vezes. Entendeu? E, enfim, teve uma do Gerson lá atrás que, assim, eu vou falar, a gente estava contratando o Gerson, daqui a pouco o Bruno falou, pra mim chega, eu tô indo embora. Aí o Bruno chegou e foi embora pro hotel. Eu falei, vem cá, vocês estão satisfeitos? Acabou a negociação. Aí fiquei mais um pouco, não sei o quê, daqui a pouco, combinado, tudo ajustado. Enfim, não é show, não é teatro, mas assim, tem algumas posições que a gente também, porque é todo mundo contra a gente, né, quando vai numa negociação, né? Os empresários, eles têm outras negociações em curso também tentando trazer os jogadores. Quando você traz um jogador para cá, por exemplo, quando o Gerson... Estou falando do Gerson, que é um jogador que já veio e já foi. Então eu fico mais à vontade de falar. Quando o Gerson veio, tinha uma proposta em cima, muito em cima, que eu acho que era do Spartak de Moscou. Dínamo. Do Dínamo, eu não me recordo. E assim, que era maior do Flamengo, era maior que o do Flamengo, muito melhor que o do Flamengo, até para Roma, eu acho que era melhor, o pagamento era mais curto. E assim, a gente foi, ajustou, trouxe com paciência. Não é isso, eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Quando a gente viaja para turismo. Vene Casagrande, Jornal Dia. Boa tarde, Bruno Spindel. A chegada de Davi Luiz diminui a chance de o Flamengo exercer a cláusula de opção de compra de Bruno Viana junto ao Braga em dezembro? Olha, acho que falar do Davi Luiz aqui primeiro, né, que a gente está muito feliz com a chegada dele. Acho que de novo, nessa janela mais um atleta aí que qualifica o grupo. Vamos focar em todos os títulos. A gente está feliz com o Bruno Viana, tem feito grandes jogos. A gente está trazendo mais um atleta aí que vai qualificar o nosso como um todo. Acho que o Davi Luiz mesmo respondeu uma pergunta durante a coletiva dele de como o grupo é importante, como todos os zagueiros e a qualidade dos zagueiros é importante. Ele já falou com todos, antes mesmo de chegar lá no Allianz Parque, ser apresentado ao grupo. Então acho que assim, o grupo é muito forte. E aí o que a gente vai fazer em janeiro, a gente vai planejar mais para frente. Acho que nem cabe pensar nisso agora e não tem nada a ver com o Davi Luiz que condicione o que vai acontecer com o futuro do Bruno. Última pergunta, Raíza Simplício, Gol. Braz, Davi chega para jogar contra o Barcelona pela Copa Libertadores? Tem algo sobre a situação física dele? Assim, quando a gente contrata jogador, a gente contrata pro elenco. Se vai ser escalado no primeiro momento ou no segundo momento, quem determina é o técnico. No caso hoje, como sempre foi aqui no Flamengo. Como no caso hoje é o Renato. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta um pouco que tem que ser perguntada assim para o Renato, se ele vai ter condição de jogo. Condição eu sei que ele vai ter. Eu posso te afirmar que ele terá condição de jogo, tanto física quanto de documento. Se ele vai ser escalado ou não, já não é minha, eu já não posso falar. Mas eu acho que o sentido da pergunta é esse. Ele tá aí há um tempinho parado, mas é um jogador de fácil entendimento em campo. É um jogador que bastante disciplinado, que não tem histórico de lesão. Então isso tudo aí propicia para que esteja à disposição aqui do elenco o mais rápido possível. Muito obrigada, Marcos Braz, Bruno Spindel, e assim a gente encerra